Como estão se sentindo? Os que já estavam embarcados, gratidão pelo retorno. Os que estão embarcando agora, gratidão profunda também. As personalidades parciais e a encarnação. Colocamos reencarnação para não sermos queimados vivos quando lançamos o livro. Mas a palavra correta é reencarnação, conforme o próprio Kardec, seus contemporâneos e outros luminares a partir da sequência dos estudos. Porque se a doutrina é uma doutrina de raciocínio, de lógica, de bom senso, pensem comigo. Existe uma obra chamada Universo e Vida, organizada por Hernani Santana e editada pela Federação Espírita Brasileira. Na obra, o autor afirma categórico que Jacó, Moisés e Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se fosse reencarnação, quando Moisés surgiu no cenário, Jacó não mais existiria, porque ele é a reencarnação de Jacó. E se a palavra correta fosse reencarnação, Elias é o Moisés que voltou. Portanto, em lugar algum você vai encontrar o Moisés. E como está textualmente na Bíblia, em verdade, Elias já voltou, é este que aí está. E eles entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. E se João Batista fosse a reencarnação de Elias, Elias não existiria mais. Agora explica-me como Jesus fez para conversar com Moisés e Elias no Monte Tabor. Cada um com a sua personalidade, com a sua consciência, com as suas experiências. Como é isso? Ou conforme consta na obra A Revista Espírita de 1866, no mês de junho, existe um artigo chamado Sono do Espírito, no qual o Dr. Calais, como médico, vivenciou a medicina diferente dos seus colegas. Ele sempre buscara a cura para o corpo na correção dos desequilíbrios morais de seus pacientes. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. Mas de repente, como a lei de destruição é uma lei natural, a 5ª das 9 leis morais constante no Livro dos Espíritos, muitos pensam que são 10, não pensam? A 9ª é a última, a lei de liberdade. A 10ª foi uma sugestão de Allan Kardec para o Espírito da Verdade, conforme consta na obra No Rumo da Felicidade com Joana de Ângeles. Então, a lei de amor, justiça e caridade é uma síntese das 9 leis morais. Se tudo morre para se renascer, para se renovar, então, num dado momento, o Dr. Calais desencarna e segue assistindo quem buscava a cura da alma na velocidade do pensamento. Quer calcular que velocidade é esta? Pergunte para Maria João de Deus. Ela viajou da Terra para Marte, Júpiter, Saturno e outras constelações e até galáxias distantes, nas quais testificou a existência de sistemas solares com 13 sóis, que a ciência acadêmica gastou 85 anos mais ou menos para provar a existência deles. E ela viajou em alguns segundos no veículo que Joana de Ângeles chama de psiconáutica.
Agora imagine o Dr. Calais na fila do SUS. Que proeza ele faria assistindo quem busca a cura da alma na velocidade do pensamento. Quanto ele poderia assistir. Só que de repente ele se vira e se vê dentro de uma sala como esta, com vários acadêmicos na área da medicina. E ele pergunta a esses acadêmicos, por ser ele um acadêmico também, e a resposta veio e ele percebe que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência. E começa naquele telão de 10D, de 12, porque de 8 já existe. Vocês já ouviram a música ou o clipe em 8D? Você pode pôr um fone de ouvido, a música fica circulando em torno de você, mas não fica localizada na sua audição. E ele começa a ver onde começou o primeiro estudante, quais os veículos que foram usados, onde ele concluiu. Onde começou o segundo, onde terminou, até chegar na tua etapa, que tinha como objetivo vivenciar o que os outros tinham teorizado. E eu fico imaginando agora Hermínio Corrêa de Miranda num pequeno opúsculo, mas de grande valor, chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual. Se hoje é o precursor da medicina espiritual, antes fora o pai da homeopatia, para Hermínio Corrêa de Miranda. E antes, o precursor do magnetismo com o nome de Paracelso. E antes ele sugere que ele fora Hipócrates, o pai da medicina. Será que o nome Dr. Calais era um disfarce? Como todas as personagens na obra de André Luiz são fictícias, os nomes? Veneranda ou Elizabeth de Aragão? O que vocês preferem? Certo? Então, começando por estas situações e várias outras, o próprio Kardec começa a interrogar a consciência, já que esse espírito se manifesta dizendo: veja o que está acontecendo comigo, me ajuda a entender isso. E Kardec começa a evocar outros encarnados, fala: deixa o seu corpo lá na sua casa, vai dormir, e a sua alma manifesta aqui na reunião mediúnica. E ao manifestar, ele perguntava para a alma, que sabia tanto quanto ela estava em vigília no corpo, ou seja, não sabia coisa alguma do que eles queriam saber. E ele começava a aprofundar o tema, a consciência ia respondendo, e responder até 80 questões que a alma não sabia. E ele começou a perceber que existia um oceano de possibilidades, porque até 1859, mês de março e junho, em 2 artigos, o próprio Kardec já havia quase que decretado: a era do fenômeno já passou. Já sabemos da pré-existência e da sobrevivência do ser, do intercâmbio entre as incontáveis realidades. Pensam que são só 2, porque todos nós somos multiversos. Deus como causa de todas as causas, a reencarnação como uma lei da natureza, reencarnação naquele momento. E mais tarde, investigando essa realidade, já que ele anuncia que a era da filosofia havia chegado para que o estudo profundo das forças e das leis pudessem ser levado a efeito, e o da moral já estava chegando. E em 1862 ele sai a campo, que segundo Ivone do Amaral Pereira, foi motivo de grande satisfação para Allan Kardec encontrar grupos que não tinham mais a manifestação ostensiva da mediunidade, nem a comunicação direta com os espíritos. Isso está na obra Ivone, a Médium Iluminada. Mas a informação é de Viagem Espírita de 1862.
E encontra um segundo grupo, porque nesse primeiro o que interessavam aqueles espíritos era a vivência dos postulados da doutrina que já estava em curso. Ou seja, a caridade como um processo de autoiluminação, não mais de dar coisas. Por isso que na terceira edição do Livro dos Espíritos, a questão 886, mais ou menos assim, segundo as traduções: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Onde está o dar coisas como caridade? E ele narra nesta obra, Viagem Espírita de 1862, que a caridade é a sublimação da personalidade. Da personalidade, a que está em curso. Que Emmanuel chamou de autossublimação e que Joana chamou de autoiluminação. E na obra Entrega-te a Deus, a autora Joana de Ângeles afirma, como se fosse um decreto, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Após fazer isto, ela vai entregar-se às tarefas mais simples, mais modestas, que a soberba, a vaidade rejeitam. Lavar os banheiros, por exemplo. E não falou de reunião mediúnica, falou: através dessas tarefas mantém-se o intercâmbio, que nunca cessará. As reuniões mediúnicas cessarão, estão com seus dias contados, para o fenômeno da curiosidade vã. Mas o intercâmbio jamais cessará, ou as reuniões que visam algo maior. Após o ser conhecer-se, transformar-se em evangelhos vivos, agora vamos auxiliar outros espíritos numa tarefa qualquer. Se é que podemos dizer uma tarefa qualquer com médios deste naipe. E Allan Kardec encontrou um segundo grupo, onde uma médium psicografava com a mão direita uma mensagem. E Ivone chama atenção: o contrário ocorreu. O primeiro foi motivo de grande satisfação. O contrário ocorreu quando ele encontra a médium escrevendo a mensagem com uma mão de um espírito, uma segunda mensagem com outra mão ao mesmo tempo, e uma terceira mensagem pela psicofonia. O que é contrário a uma grande satisfação? Um grande desgosto. E o terceiro grupo, eles estavam brigando entre si, se degladiando, e queria que Kardec fosse o juiz. Eu acho que ele quase desencarnou neste momento. E ele terminou dizendo: eu estarei sempre ao lado daqueles que tiverem a caridade como norma de conduta. Ou seja, o processo da autoiluminação. E se amarem mutuamente como Jesus nos recomendou: amai-vos uns aos outros. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E conforme consta no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, felizes serão aqueles que tiverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, deixemos de lado as nossas discórdias, os nossos melindres, para que a obra não seja prejudicada. E vemos essas realidades até os dias atuais sendo negadas. O que nós estudamos de Kardec? O Livro dos Espíritos? Sim, este é a única obra base. Esse é a codificação. Não existe nenhuma outra obra chamada de codificação. Somente o Livro dos Espíritos. Fracionada em 4 partes. A primeira tratando dos elementos gerais do universo, a nossa origem.
a segunda da natureza do ser, e a terceira da nossa destinação, e a quarta falando da justiça divina. A obra A Gênese discorre sobre a primeira parte, nos dando a entender algo que me encanta só de pensar, me emociona até, mas eu disfarço a emoção, eu choro sem chorar e vocês não percebem, para não desequilibrar o outro com a minha emoção em evidência. Então ele narra na obra A Gênese que houve uma nebulosa que, sob a gerência da força centrífuga e força centrípeta, a centrípeta unindo os elementos, a centrífuga, e num dado momento, sobre a regência da força centrípeta que uniu os elementos na construção do Sol, por uma falange de luminares, e a força centrífuga tirando daquele meio, daquela nebulosa, e segundo a lei que rege o espaço e a função, a gravitação, coloca em órbita o Sol, sobre a regência daquela falange. E segundo Galileu, na realidade, nem é Kardec, o Sol ainda incandescente libera frações que dá origem aos planetas, que ainda incandescentes liberam frações que dão origem aos satélites. A lei que rege o macro rege o micro. No espírito seria diferente? Quer dizer que eu não posso liberar frações e gerar outras coisas a partir da minha consciência? Quando eu penso, o que é um pensamento? Não é uma fração da minha consciência? O pensamento não pode transformar-se num ser? Porque o pensamento pode transformar-se num hormônio e tornar-se uma lei. Ou pode transformar-se na bioenergia e gerar um átomo, por exemplo. A mesma força. Conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, nós é que escolhemos o que vamos encarnar. Ou seja, nós é que planejamos a nossa encarnação. E na questão 605A do Livro dos Espíritos, a notinha de Allan Kardec, que segundo ele próprio, nem as notas pertencem a ele, mas num dado momento o Espírito da Verdade lhe chamou a atenção que as notas estavam equivocadas, que ele ia manifestar a partir dali, periodicamente, para corrigi-las. O Espírito, ao encarnar, ele não disse reencarnar, no corpo do homem, que ele já entendia, porque o homem é um pequeno mundo, o diretor é o Espírito é que construiu esse corpo e vai encarnar nesse corpo um conteúdo. Se esse conteúdo sobressair e vencer a influência do corpo, ele e o corpo vai rumo à angelitude. Isso não ficou claro no Livro dos Espíritos, que é codificação, mas está claríssimo no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito é o governante deste, o criador e governador. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Mais tarde, no Livro dos Médiuns, em A Gênese, o perispírito é a alma evoluindo. Então vemos esta realidade na própria obra de Kardec. E eu só disse até agora 5. Mas são 32. E os conteúdos que dariam mais ou menos 300 a 600 que foram queimados, logo que o menino morre, queimam a infinidade de elementos. O rastro que tínhamos, que o primeiro evangelho foi código de ética e moral, foi queimado.
O segundo é imitação do Evangelho, a segunda edição. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que quem ditou esses conteúdos foram os espíritos. Pode-se queimar os livros, as pesquisas, mas não se queimam os espíritos. A fonte permanece viva e pode digitar tudo outra vez. E estudando essas realidades, fui compreendendo o que sou, porque na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, ele questiona: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Segundo as traduções, são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Se ele tem quase a idade do universo, quantas? André Luiz pensara que do princípio inteligente, do átomo primordial, da mônada, até o homem, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Está na obra Evolução em Dois Mundos. Mas na mesma obra ele acreditava que o sistema nervoso começara nos crustáceos. Mas em Iluminação Interior de Joana de Ângeles, o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos, um pouquinho para trás. E o corpo físico, desde as primeiras estruturas dos átomos de fósforo até a atualidade, tem quase 4 bilhões de anos. Mudou um pouquinho. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde. E ela chega à conclusão que o Espírito tem quase a idade do universo. Ele é a soma, a síntese de todas as nossas vivências, conforme consta na obra O Ser Consciente. E para a autora, em Autodescobrimento, uma busca interior, a energia que é vida, a energia que está compondo a vida hoje, em sua complexidade, em sentido profundo, ela se constitui do psiquismo divino. E para Viana de Carvalho, em Atualidades do Pensamento Espírita, o psiquismo existia antes da mônada, que é o espírito como princípio inteligente do universo. E Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, é desse psiquismo que nascem o espírito, o princípio inteligente do universo, a mônada. E a autora narra que o amor é o prolongamento do psiquismo divino. E hoje sabemos que quando nasce a mônada que une a outra mônada, a reunificação dessas mônadas, conforme o Carlos Torres Pastorino em Sugestões Oportunas, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E Joana de Ângeles, mais uma vez, na obra O Amor como Solução, antes do amor não existia criação, tal como nós a conhecemos. E a matéria-prima do cosmos é esse espírito como princípio inteligente. E sabemos que ele se une para formar a consciência elemental ou matéria elementar, que por metamorfoses, transformações, uniões e expansões estruturam o fluido universal. E através das transformações desse fluido, constrói-se a matéria mental, que transforma-se na bioenergia, que compõe o mundo subatômico, atômico, molecular, celular, e construindo os seres com todas as suas expressões. Porque se na questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Vergonhosamente, nenhuma das traduções atuais fala isto. Deturpou, mais uma vez, as informações. Somente uma
26ª edição da Federação Espírita Brasileira, dali para trás, por ser átomo. Ou da editora Opus, que já não existe mais, também. As demais começou como átomo. Eu comecei como aquele fulano. Começou pelo átomo, comecei por ali, mas não disse que foi. Mas no poema Jornada, trazido à baila por Adelino da Silveira, por Chico Xavier na obra Antologia dos Imortais, fui átomo, fui vegetal, fui animal, depois eu animo, porque os espíritos mais atrasados, conforme a questão 40 do Livro dos Espíritos, são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, primeiro obedecendo os fenômenos físicos, sendo átomos. Mais tarde comandarão e dirigirão os fenômenos físicos. Para que eu faça isso, eu tenho que ser no mínimo perispírito. Mais tarde comandarão e dirigirão os fenômenos morais. Conforme a questão 72A do Livro dos Espíritos, a individualidade moral é a inteligência. E quem comanda a inteligência é a consciência. Para que eu possa comandar os fenômenos morais, eu preciso ser a consciência. Por isso que Pietro narra: a batatinha de hoje será parte da minha consciência amanhã. Narra hoje no mundo dos espíritos, mas com outras palavras, na sua obra, Tinha um livro aqui que eu deixei aqui, alguém pegou? Se pegou, me devolve ele só por um instante. Mas não precisa, eu tenho tudo dentro da minha consciência, tanto o Pietro como a obra, e ele pode nos ajudar, não precisa do livro. Então ele narra que em determinados elementos temos ali um substrato para a construção de coisas maiores, os vegetais, os minerais, por exemplo. Energismo esse que no sistema nervoso do animal torna-se forças vitais, que trazido para o psiquismo do homem, de algo físico, transcende e transforma-se em instintos. No início o homem tinha apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles, mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes vivências, todas as sublimes revelações, num foco ardente. Porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Que nós estamos em conexão. Eu estou o mais lento possível, porque estamos falando na acústica consciencial de cada ser interessado por relembrar da informação, porque tudo isso vocês já sabem. De modo que, segundo Allan Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, o espírito constrói o seu perispírito na velocidade de um relâmpago. Eu não consegui ainda medir o relâmpago, mas parece algo muito rápido. Como é isso? E ainda narra, quando ele parte desta para outra etapa, ele deixa o energismo no meio onde ele pegou. Falei, então danou-se. Lá no Evangelho está falando já a evolução da coisa, mas se for fechar a questão no Livro dos Espíritos, danou-se mesmo. Principalmente quando vocês leem questões como esta, que já foram atualizadas, mas se alguém falar que a obra está necessitando de alguns ajustes, vai para a fogueira. Raciocine comigo. Deus é imaterial, imutável.
Agora raciocine de novo com Pietro Baldi. O bom senso reencarnado ou encarnado outra vez. Deus é a criação. E nós somos expressões de Deus. Somos imutáveis? Somos imateriais? A cada segundo morre e renasce 600 milhões de células, segundo o Deepak Chopra. Nós não temos 100 trilhões, 600 trilhões é o número atual das células físicas. E ainda mais, só 10% são células humanas. 90% são bactérias, vírus, micróbios, vermes, ultravírus. E esse povo bonito foi criado para sustentar o corpo e não para destruí-lo. 90% da massa física, e já tem pelo menos um site científico querendo vender cura, falando isso, ainda querendo matar o povo. Vírus, bactérias, micróbios, etc. Só que não são eles que geram as doenças, conforme eu já disse, com o cientista Louis Pasteur acreditavam que eram eles. Só que Claude Bernard desbancou a sua tese. Falou, não são os vírus, micróbios, vermes ou bactérias que causam as doenças, são os ambientes que os tornam agressivos. E a humildade de Pasteur, o vírus ou bactéria, eles não representam ameaças. Claude Bernard está com a razão. Não são eles, são os ambientes. A humildade em pessoa, reconhecendo que compreendeu só uma parte da história. Então agora eu vou encarnar, porque já sei que eu vou construir um perispírito com a energia do meio onde vou encarnar, porque eu trago um padrão e vou atrair os trabalhadores conforme o meu plano. Lembra do impulso primordial? Agora eu vou atrair os mestres de obras, os instintos, sensações, emoções, sentimentos, elementos do meio também e da minha própria realidade. Construo o perispírito para animar o futuro corpo. Se o corpo evolui até se confundir com o perispírito, e esse até se confundir com o espírito, o tempo todo eu estou transformando gente de uma dimensão para outra, conforme Pietro nos ensina, até chegar com esse povo na minha consciência. Agora eu só vou devolver o que eu não transformei. E ainda mais grave a coisa, não devolve coisa nenhuma. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Aparentemente eu me desligo do corpo, que vai participar da formação de outros corpos, só que eu não me desligo das unidades. Por isso Emmanuel alertar-nos, o corpo de amanhã você está construindo hoje. Quando você encarnar de novo, você vai convidar o seu rebanho para formar os seus veículos. Agora, se maltratar os elementos do fígado, a moçada pode dizer, com você eu não embarco. E você vai nascer com falha congênita. E assim por diante. Então, no ato da encarnação ou nos instantes que antecedem, instantes que podem levar milênios até, porque eu estou escolhendo o próprio projeto encarnatório, fazendo a minha pauta, auxiliado por outros luminares, pode ser como um espírito que vocês pode vir à mente na obra Nosso Lar, a nossa irmã Laura, e depois o esposo que encarnou para receberem Emmanuel. Num dado momento, alguém nesses projetos, o Ministério da Reencarnação ou da Encarnação, tira essas curvas daí. Não tem tempo para isso não. Coloca esse negócio mais retinho, porque ninguém presta atenção, não vai ter formato de violão.
Lembram disso? E qual o objetivo, conforme a questão 558 do Livro dos Espíritos? Aperfeiçoar-se individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Qual universo? Tudo que se faz dentro reflete no todo. Pode imaginar contribuindo com a harmonia do universo fora também. Nada contra. Mas alguém consegue ajudar algo, alguém fora, se não ajudar-se? Ame ao próximo conforme você se ama. E ainda equivoca-se. Ame a Deus, qual Deus? O que está dentro, acima de todas as coisas. E ao próximo conforme você o ama. Orar não é iluminar-se de dentro para fora? E agora em todos os demais vejo a extensão de mim mesmo. Miramês, olhe para os lados. Está olhando? Tudo isso é você mesmo nas suas várias etapas evolutivas. Ou no mínimo fora. A coisa mais incrível dentro do processo, conforme Pietro Baldi, é quando você sublima a atual encarnação, integra o conteúdo na sua essência e tudo que existe nessa essência passa a ser você também. Você sente que é o espírito com quase a idade do universo. E não é só isso. Quando você se torna um com Cristo, você olha para o planeta com os olhos dele e entende toda a vida no planeta como o próprio Cristo estaria entendendo. E faz a cada um conforme ele faria se estivesse no lugar. Essa é a coisa mais incrível que já podemos presenciar nesse processo de despertar e iluminar a própria consciência. Então, quando um simples átomo se deixa conduzir pela consciência que rege a molécula, ele começa a ter acesso à consciência da própria molécula e enxergar todos os demais como ela os enxerga. E assim sucessivamente. Por isso que na questão 23, começando mais atrás, na 21 do Livro dos Espíritos, e tem questões que a gente lê rapidinho para pular para outra. A matéria é uma criação ou existe de toda a eternidade? Chega à conclusão que é uma criação. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim. Não a matéria que você está longe de conhecer, a matéria sutil. Sábio é quem reconhece a sua própria ignorância, não é? Aquele que deixa de lado o seu saber. E Kardec deixa de lado o seu saber e questiona: que definição podeis dar dessa matéria que você está falando? O restante com as minhas palavras. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. E Kardec tenta concluir: pode-se dizer, está em aberto, que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Me deu um nó na cabeça. Para começo, ele pergunta do efeito e eles respondem da causa. Ele pergunta dessa matéria e ele responde da origem dessa. Ele pergunta daquela matéria, ele mostra a origem, que é o espírito, como fração do psiquismo divino. E já que falou de espírito, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Inteligência é sinônima, já que você falou princípio inteligente? Não, é um atributo. É necessário que ele se ligue à matéria de onde saiu? Completo eu com as minhas palavras. Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria. Professor sem aluno. E para que não houvesse confusão, porque isso já está na questão 25,
25A, entre parênteses, eu estou falando aqui do princípio inteligente do universo, como espírito com E minúsculo, não da individualidade que tem o mesmo nome. E vai discorrendo a sua tese, chega na questão 76, que definição podeis dar dos espíritos no plural? Pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação. Também está em aberto. Porque tem hora que eu me vejo menos inteligente do que um animalzinho bem pouco evoluído. Depois eu explico por quê. E na questão de rodapé, ou na nota de rodapé, agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente do universo. E ele lembra lá mais na frente de perguntar se o espírito era uma espécie de matéria. Sim, a matéria quintessenciada. Tudo cresce mais tarde na síntese mais fantástica da física quântica que conhecemos, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui. Se tudo cresce e evolui, é tudo. E todos nós vamos passar por todas as lições no universo e a aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Já presidimos pelo menos o nosso consciente, que deveria ser o nosso campo de total domínio, nosso campo de atuação. Emmanuel narra que teremos a soberania em nossa alma o dia que conseguirmos pacificar as emoções. Somos nós que as governamos ou são elas que nos desgovernam? Num grande número de fatos. E ao mesmo tempo, o subconsciente já está gerenciando o que eu deveria estar gerenciando conscientemente, fazendo o que me cabe fazer, governando desde setores da própria mente, num processo automático, até a última célula ou partícula orgânica. Que Pietro Baldi vem dizer na obra A Grande Síntese, que desse subconsciente destaca-se pequenas almas instintivas, creio que estudando Allan Kardec, porque ele estudou Kardec. Porque essa informação está na obra A Gênese, no capítulo 3 desta obra. Os instintos não pertencem nem à alma, nem à consciência e nem ao corpo. São agentes da natureza, que hoje chamamos de elementais. Aí chega em Ramatiz, em Fisiologia da Alma, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos são os elementais, inclusive do nosso corpo biológico e do nosso perispírito também. E vem Joana de Ângeles. Converse terna e amorosamente com as suas imperfeições morais. Se está pedindo que eu converse, deve ser seres. Porque Guber, na obra Libertação para André Luiz, já havia dito: valores excelsos, melhor dizendo, virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. Perturbações deve ser também. Porque a tristeza de hoje que nos perturba será fatalmente a alegria de amanhã. Joana de Ângeles, nela já existe o germe da alegria. Converse com os órgãos com perturbações enfermiças, as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso de tristeza para alegria, de dúvida para a fé, de desespero para a esperança e assim por diante. Converse com os órgãos com perturbação enfermiça e convide-os a que volte à normalidade. Mergulhe nesse campo, nesse meandro de conjuntos celulares e envolva as células em vibrações de amor. O amor é o que mesmo? Uma força que gera e nutre, bioenergia, e uma lei que organiza e mantém, hormônios.
Converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito. Quais são? Os elementais. E se eu não admito que eles existem? Como que eu vou conversar com aquilo que eu nego? Vai falar de elementais em certas casas espíritas. Mas será que esse povo não estudara Kardec? Que Kardec chega à conclusão da presença dos elementais nos próprios átomos. Ramatiz, eles governando a estrutura dos elétrons. E ainda afirmando, no elétron tem um elemental que comanda e outros que obedecem. Aulos, e nos domínios da mediunidade, Ramatiz, em Fisiologia da Alma, Aulos reconhecendo-os na estrutura dos fótons, que são entidades vivas da natureza. Gúbio reconhecendo-os na matéria mental que vai dar origem a esses. Agora, quem foi mais fundo foi Pietro Baldi. Mergulhou e foi buscando a origem do elemento que gera e organiza a vida. E lá nesses mais sutis elementos, os elementos, quem és tu que ouves? Ouça, nós te falamos. Ele conversou com a mônada na sua origem. Por isso, na sua obra, aqui está o espírito, princípio inteligente. Ele avança um pouco, energias, fluidos. Desce mais uma oitava, matéria. Ascende, energia psi. Chega de volta, individualidade. Sai sozinho e chega à soma de um número incontável de seres. E no ato da encarnação, o que é que eu vou fazer? Eu tenho em mim, como espírito, recursos latentes que eu nunca trabalhei. E tenho potenciais inatos. Tenho forças semidespertas no meu inconsciente. E eu estou encarnando por 3 motivos, segundo Joana de Ângeles. Para corrigir o que aparentemente ficou equivocado ou pelo meio do caminho, para aperfeiçoar o que deu certo, ou para aquisição de novas experiências. E como não temos medo dos espíritos e de interrogá-los, é possível corrigir o que não deu certo sem novas experiências? Não. É possível aperfeiçoar o que se tem sem novas experiências? Não. Para que eu estou aqui então? Então, quando eu quero viver uma nova experiência, a intenção do espírito é esta. Ele vai escolher alguém do inconsciente, sim, que quer ajudar na gerência da nova etapa, sem violar as leis de harmonia. Aqueles que querem ser um com ele na próxima construção. Ele apresenta a pauta, porque eu disse que quando a mente viaja com a informação, a vontade viaja com a informação da consciência até a mente, todo o oceano do inconsciente, onde estão os traumas, os conflitos, medos, pavores, eles ficam sabendo. E aqueles que aceitam a tarefa, vestem a roupa nupcial para participar do festim. Que sem a roupa nupcial serão tirados do contexto. E ao mesmo tempo, não perturbe vossos corações, nem tenha receio, eu estarei convosco todos os dias. Esse Cristo interior encarna neles. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Poderia dizer Bezerra de Menezes, Jesus está encarnando novas frações na consciência de cada ser, que já é uma fração da sua consciência. Como eu encarno um hormônio para gerenciar os conteúdos dos meus joelhos, por exemplo.
estouraram, a medicina acadêmica não enxergaram nada. Tem hormônios psíquicos e físicos. Criei hormônios psíquicos para consertar a causa no perispírito e desaparecer o efeito no físico, que já aparentemente não tinha nada, mas o efeito da lesão tinha. Então, se eu fizesse esse movimento, eu até poderia descer, mas seria um tormento. Se eu abraçasse vocês quando a coluna começou a desmanchar, eu teria que disfarçar e fazer de conta que era um longo abraço, que eu estava com muita saudade, e ir endireitando antes de eu soltar vocês, porque se vocês me soltassem, fosse uma pessoa de menor estatura, eu ficaria desse jeito, e até eu aprumar de novo, gastava um bom tempo. Então, a intenção do Espírito, ele seleciona valores que ele já possui e valores que ele deseja desenvolver, e constrói uma realidade chamada subconsciente, e constrói outra chamada consciente, para dar assistência a esta e para gerenciar aquela que é o inconsciente. Quando começamos a trabalhar um conteúdo no consciente, no mundo mental, segundo a nossa inteligência, nossas intenções, se eu não souber como fazer isso, assim que eu começo a pensar, aí já começo a acusar os obsessores. Porque alguém pode aparecer e chamar covarde, como fizeram com o André Luiz lá no umbral. Assassino. E aquele povo era outro? O umbral é um lugar ou um estado de consciência? Porque pelo menos Kardec escreveu uma obra inteira para derrubar o céu e o inferno por decreto. E a sua santidade, o Papa João Paulo II, escreveu a última encíclica derrubando o céu e o inferno por decreto. Não são lugares, ambos são estados de consciência. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Muita gente. Lembra quando ele veio visitar a família? E quando ele percebe que tem um concorrente ocupando o seu lugar, ele quis torcer o pescocinho do caboclo? E ele não se viu no umbral de novo? Ele saiu do lugar? Ou mudou a frequência? Mudou a frequência, já estava no mesmo cenário, então não é um lugar. Então, quando eu estou bem, eu posso estar no meio de milhões de pessoas atormentadas. Eu estou no paraíso que eu criei para mim, conforme a minha paz de consciência. Agora, se eu estou mal, eu estou no meio de milhões de pessoas que estão em paz, eu estou atormentadinho, porque eu estou num ambiente que eu criei para mim. Então, quando aparecer essa moçada querendo boicotar, porque na realidade não querem boicotar, veja, afirma os terapeutas transpessoais, em especial, não são eles, me disseram agora para corrigir, são os materialistas mesmo, psicólogos, psiquiatras, materialistas, e certos psicólogos afirmam que o cérebro físico não sabe ler a palavra não. Então, eu não quero engordar, tira o não. O que acontece, segundo os mesmos terapeutas transpessoais, é que quando eu afirmo eu não quero isto, a moçada do que faz isto acontecer aparece no plano mental. O que você quer então? E como eu não falo o que eu quero, é para continuar fazendo a mesma coisa. Mas se eu começo a pensar e eles aparecem, eu paro e dou atenção a eles e falo da minha proposta, eles se acalmam, se pacificam. E para pacificá-los basta a respiração consciente. Eu estou trazendo a natureza crística de tudo quanto existe fora para dentro e trazendo a minha essência consciencial para fora. E essas duas potências se encontram na mente e começa a afagá-los.
não tem quem resiste o contato do verdadeiro amor, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Qual o pensamento, qual o sentimento, qual o ser suficientemente perverso que resiste o contato do verdadeiro amor? Dialogue terna e amorosamente com as imperfeições morais. Ternura já sabemos o que é uma entidade, e amor sabemos o que é. Então agora eu vou envolvê-los em vibrações de amor e vou dizer: eu não estou negando a existência de vocês. Sei que não é possível expulsar nem o mais remoto pensamento, porque é uma expressão da consciência, e nem negar. Então eu estou desenvolvendo uma entidade em mim que chama-se aceitação. É uma virtude. Ela reconhece realidades, avalia a situação e propõe mudanças segundo o Espírito Hamed. Então estou desenvolvendo uma habilidade que reconhece realidades, avalia situações e propõe mudanças. E eu estou fazendo isso para promovê-los, para criar um festim, para ofertar a vocês. E o que criarmos no consciente, vamos promover primeiro quem está na linha de frente, o pessoal do subconsciente. E Pietro nos ensina como fazer isto. Eu começo a construir um novo pensamento, e na repetição desse pensamento crio um condicionamento, que futuramente transforma-se num hábito, que repetido gera um instinto. E agora eu não transferi o conhecimento, mas sim a experiência para o meu subconsciente, a vivência. E essa vivência começa a ressignificar a conduta de lá. No meu caso, que comia numa única refeição, como eu disse para vocês, um franguinho de 1 quilo mais ou menos, com os acessórios, mais 1 litro de refrigerante. E agora dizendo para eles: nem só de pão vive o homem. O que nós comemos hoje no almoço dá para o ontem que não comemos, algo que nós classificamos como almoço. Comemos 2 pedaços de bolo, que foi um banquete divino, mas vale para amanhã também. Nós chegaremos em casa, temos um programa ao vivo ainda, só depois do programa ao vivo, possivelmente, se tiver espaço, incorporaremos gente nova. Então a intenção é promover quem está na linha de frente e os instintos ser transformados em sensações, elas em emoções, essas em sentimentos, pensamentos, até chegar na inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E quando promovemos o subconsciente por ação do consciente, pacificamos o inconsciente. Nós começamos a mandar mensageiros promovidos aqui para lá, para levar a mensagem lá sem que eles precisem vir cá, como vocês ouviram e puderam ver na música do David Garrett. Então ele treina subdivisões da sua consciência para levar a mensagem, que é o que nós fazemos. Então quando vamos encarnar, isso é o que normalmente acontece. Agora, eu preciso desencarnar para morrer? Ou o contrário, morrer para desencarnar? Porque eu já desencarnei várias vezes e encarnei outras coisas sem precisar morrer. Chico Xavier viveu mais de 100 vidas numa só vida. Ele só veio escrever 30 livros. E escreveu mais de 500. Que é os que acharam até agora, parece que 520 e poucos. Então esta é a arquitetura. Mas a coisa está pegando por aqui. Parece que elegi algo maior do que eu tinha forças. É assim? Quer dizer que a onipotência do Espírito está fora. Ele não tem poder algum. A onipresença dele também não vale. Ele é o Criador de tudo isso e não está presente na sua criação. A onisciência, muito menos,
Isso eu estou falando em relação a Ele. Agora tente reportar isso para o Cristo, que nós estamos nele, sendo aperfeiçoados, conforme Paulo de Tarso aos Colossenses, sendo aperfeiçoados no Cristo, conforme lá está, nele somos aperfeiçoados, ou em Deus. Deus não é a onipotência, a consciência cósmica, não é a onisciência e onipresença? Ele não está na cena, Ele não sabe tudo, Ele não tem todo o poder? Se a oração for sincera e eu não reconhecendo a minha realidade íntima, eu não posso orar para que alguém me oriente? Porque quando a gente não sabe o que tem, bate na porta do vizinho. E o vizinho vai negar? Porque se alguém está desperto, ele acorda o outro a partir das suas luzes. Um simples átomo de fósforo faz isso. A radiação dele é tão intensa, átomo de rádio, melhor dizendo, que os elementos menos evoluídos ficam tão iluminados quanto ele, com a sua luz. Então ela permeia as suas estruturas. Então, quando oramos, no mínimo, quem nós elegemos na oração está nos fecundando com a sua realidade virtuosa. O próprio Jesus não disse isso num momento, quando a mulher que sangrava: eu senti desprender de mim virtudes, alguém me tocou. Quer dizer, alguém bateu no meu campo vibracional, tocou a minha consciência, intencionando corrigir alguma coisa no seu cenário. Estão conseguindo acompanhar? Muito confuso? Hoje, quando as coisas não estão indo bem por aqui, eu paro, me recolho, como Jesus nos ensinou. Quando fores orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, que são os sentidos, desligue-se do mundo. O aposento é a mente. Fale ao Deus em secreto, porque ela é uma emanação da consciência, que em secreto te ouvirá. Mas não foi essa coisa deturpada que fizeram com o Pai Nosso. Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Agora vai perguntar, não para Severino Celestino, que resgatou essa informação dos mais recuados pergaminhos, como estudioso do aramaico, do hebraico, do grego, etc. Está na obra analisando as traduções bíblicas. Mas pergunte a Carlos Torres Pastorino, como é isso? Pai Nosso dos céus, para qual céu estou me reportando e para qual Pai? Se eu estou no ambiente mental, sendo que a mente é uma emanação da minha consciência, eu estou falando com quem? Com a minha consciência, com o Deus em mim. Pai Nosso dos céus, e reconheço, santo é, você não está sendo santificado, você é. Eu estou, você já é. E antes mesmo de eu existir, você já era. Venha o teu reino. Eu estou pedindo que esse reino virtuoso venha fecundar-me, porque tua vontade se faz, você é onipotente, na terra mental quanto em toda parte da energia perispiritual e física. Dá-nos hoje nossa parte de pão, conforme o nosso esforço nos dê a energia e as orientações, para que se multiplique 100 ou 1000 vezes a mais as possibilidades. Permite-nos a reconciliação da nossa consciência para contigo após eu permitir que as minhas subdivisões reconciliem para comigo.
e cesse esse processo de autoperturbação. Não me deixes entregues às provações, ou seja, seja comigo em todos os instantes, porque assim me resgatas do mal. Agora, como que Ele pode nos livrar do mal se Ele não criou o mal? Que é o que a gente coloca na oração. Santificado seja o teu nome, que eu estou torcendo para que ele se melhore. Tua vontade se faz, desde que não contraria a minha, porque senão aí vai ter. Não é mais ou menos assim? Porque se ele não nos atende conforme o padrão que nós pedirmos, ele está de ponta comigo. Então, as personalidades parciais, então, traumas, conflitos, alguns equívocos e até enganos em relação a hoje, porque na época era exatamente perfeita a informação. Por exemplo, vocês lembram de Gengis Khan? Em sua época eram considerados guerreiros e heróis quem matasse mais gente, não importando se era criança, grávidas, mulheres ou homens, e fizesse o maior monte de gente. Esse era o cara. Agora vai matar hoje franguinhos, gatinhos, cachorrinhos, não precisa nem ser gente. Veja o que vão fazer com vocês. Se vocês vão ser heróis, nem precisa ser isso. Se fosse condenar o pessoal que desperdiça vegetais, já pensou? Um vegetal morto na geladeira por um vegetariano sofre 1000 vezes mais a dor do que um animal morto por um carnívoro consciente. Porque este está sendo interrompido, segundo Pietro Baldi, a sua vida para ser transformado em humano. Gibran também fala isso. Bom mesmo, segundo Paulo de Tarso, é não comer carne, nem beber vinho, nem qualquer coisa que perturbe o nosso comportamento. Mas quando vamos na casa de alguém, por questão de consciência, coma de tudo que se compre no açougue. Isso está em Paulo de Tarso. Que de repente você matou o seu último animalzinho para ofertar a mim. E eu chego e falo que não gosto, que não como. Por isso que eu como o que tiver na mesa. Se eu tiver oportunidade, fico basicamente com frutas. Se tiver frutas, é a minha praia. E não precisa muitas. Você fala que gosta de fruta, a pessoa chega com um cacho de banana, um cacho de uva dá para o dia. Um cacho de uva, uma maçã, uma pera, tem energia para 24 horas. Aí você vê os crudíveros deixam de comer carne, não comem isso nem aquilo, nem cozidos os alimentos, mas compram uma tonelada e deixa apodrecer na geladeira, depois come como nem sei como, porque nem animal come daquela forma, como mortos de fome mesmo. E você olha para o semblante todos desnutridos e quer enganar a quem? Se eu deixar de comer carne, eu não perco a minha massa só porque estou deixando. Eu sei criar os alimentos. Se eu deixar de comer vegetais, idem. Madre Teresa de Calcutá tomava uma xícara de água por semana como alimento físico. E está aí o indiano, como eu disse, ele não come nada, não bebe nada, não sua, não excreta nada. Trancam-no num quarto, os cientistas, deixam 10 a 15 dias, lacra o banheiro, o bonitão fica meditando, recitando mantras, numa boa. Não perde peso, não perde a serenidade, não se atormenta. Está aí ainda encarnado. Será que é um ser à parte? Será que Jesus mentiu para nós? Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Agora, o reino de Deus é o que eu vou encontrar e tomar posse, algo gratuito que eu não construí?
Só vou tomar posse do patrimônio que eu construí. Por isso que mesmo inconsciente, o ego, segundo Joana de Angelis, constrói o self. Então quando o ego se ilumina e vai para o reino de Deus, ele foi para o reino que ele construiu. E o self, mesmo imaturo, vai construindo, segundo Emmanuel, ainda usando a mente, o cérebro espiritual, segundo o autor, construindo a sua superconsciência. Emmanuel. Então nós estamos viajando, viemos de lá como possibilidades. Saímos com 1, 2 ou 5 talentos. E vamos retornar segundo as nossas aptidões com 4, com 10, ou vamos ter que devolver o 1 que enterramos. Por isso que uma semente lançada ao solo, se ela não quiser relacionar e aceitar a morte para nascer, por mais que ela saiba o aproveitamento total de tudo que nela existe, segundo Allan Kardec em A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, ela não consegue construir uma folha sequer do arbusto que ela deseja ser, do arbusto. Mas se ela se dispor a relacionar com a terra, com a água, com o ar e com a luz, mas existem outros elementos, mas basicamente esses, ela vai incorporá-los em si e juntos tornar-se algo maior, que um dia vai ser transformado após aprender tudo que existe naquela árvore mãe em sementes também, para continuar a saga. E eu pergunto a vocês 3 coisas: querem gerar um vegetal a partir da semente, que leva um tempo maior? Querem a partir de uma muda, que já possa estar produzindo de preferência? Vocês cortam o galho, interrompem aquela floração e frutescência, ela vai hibernar por um tempo e depois já começar rapidamente produzindo. Ou querem partir para uma enxertia, você já corta o galho já florescido, frutescido, vai cair as flores e frutos, mas assim que houver a cicatrização, já começa a florescer e frutecer rapidamente. O que vocês querem para o nosso processo encarnatório, para finalizar a nossa fase? Querem encarnar algo que vocês nunca vivenciaram? Pode levar alguns milênios para a gente construir o que nunca foi vivido, porque nem tudo já vivemos. Quer dar continuação ao que foi começado? Pegar um galho, uma subdivisão e fazer uma nova árvore? Ou quer fazer uma parceria com outro ser? Você me sustenta e eu produzo, que é o caso da enxertia. Só que aí vocês vão ter que admitir que 2 espíritos podem animar o mesmo corpo. Se não admitir, aí não vai dar certo a parceria. Mas se admitir que isso pode ser, aí vocês olham para Chico Xavier e perguntam: que era Chico? Eu nem falo quem era. Que é esse fenômeno? Que é um Pietro Baldi? É apenas uma realidade diminuta ou um filtro? Como Chico falava, eu sou uma caixa de tipos, depende de quem vai manifestar. Eu sou um instrumento para a mensagem de muitos. Então, quando Pietro Baldi narra que é o portador, o médium da voz, quem pensar que é Jesus o Cristo não tem nada de errado, mas ele era um instrumento de todas as manifestações do Cristo. Desde o princípio inteligente já conversava com ele, qualquer expressão da vida, porque lá mais atrás ele já aprendera com Francisco de Assis a fazer isto. Então ele expressava a voz de qualquer expressão no Cristo, sendo ele uma virtude consciente no Cristo. Então, a partir de agora, comecem a pensar no vir a ser.
e comece a inspirar e a envolverem-se em vibrações amorosas. Se Deus não nos condena, não devemos nos condenar por coisa alguma. O mínimo que aprendemos até agora foi como não fazer. E assim como Saulo de Tarso, que vocês sabem de sua saga anterior, assim como o beberrão, o prostituto, o arruaceiro Francisco de Assis, até tomar contato com o Evangelho para acordar outra vez. Esta fração, porque aquela outra já estava desperta. Assim como um Santo Agostinho que quase enlouqueceu sua mãe até os 30 e poucos anos de idade, e desperta o gigante que nele dormia, ou seja, a sua realidade mãe, quando o terreno estava pronto. Se criarmos a ambiência em nosso plano mental, emocional, psicofísico, moral e espiritual, o Cristo e o Deus em nós, o Evangelho como força, vitalidade e vida encontrarão a ambiência e poderemos juntos criar novas realidades em parceria. Assim como a reprogramação da célula na sua consciência, no seu DNA, é possível mediante um projeto bem delineado e o citoplasma ficando por nossa conta, a criação da nossa realidade no citoplasma e a interação do ribossomo com o DNA, criamos juntos. Eu e ele somos um. Os genes que vão gestar os aminoácidos para criar as novas realidades, para que, se escolhermos que os nossos olhos da alma, universo mental, vontade e pensamento, suas mãos. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. E intencionamos, como sal da terra que somos, sermos a luz do mundo, pois isso almejamos. E obedecendo em primeiro plano para depois aprender a comandar em cada etapa, somos e depois animamos, e aprendendo a presidir todas as coisas, até presidirmos a gestação ou aprimoramento de um pensamento, porque ele pode estar vindo dos instintos para a sensação, emoções, sentimentos e chegar a pensamento, para ser transformado em inteligência e depois em estado de consciência. Mas agora eu vou conduzir o pensamento que já está na minha consciência, que já subiu e vai descer, iluminando de dentro para fora os umbraus de minha vida inconsciente, subconsciente e até consciente, talvez. E essas luzes da paciência, da alegria, da esperança, ou de quantas virtudes gostaríamos de gestar ou de encarnar, transformar-se-ão nos terapeutas e na terapêutica, ou nas terapêuticas, para transformar as sombras em luzes, ou vicioso no virtuoso, para que em breves dias possamos dizer: já não sou mais eu quem vive. É esta força crística que vive em mim. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Penso na verdade que me planifica. Sinto a verdade que estou pensando, fecundando-a. Falo a verdade que estou sentindo, semeando-a. E vivo a verdade que estou falando, cultivando-a.
Segundo Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para que possamos ser as criaturas mais saudáveis, mais pacíficas, mais serenas e mais felizes. Muita paz. Muito obrigado.